Você abriu a página ao acaso, né? Pois é. Dimensões espirituais do Centro Espírita. O nosso tema de hoje, ele é inspirado num livro que tem esse título, tá? Para que nós possamos perceber melhor, entender melhor a casa espírita. O livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, e esperamos que em breve também seja editado pela Portuguesa, que também tem editado, assim, reeditado muitas obras interessantíssimas, é de uma autora chamada Sueli Caldas Schubert. Ela é escritora e também é médium psicográfica. Só que aqui ela escreve como escritora. Fez um apanhado de várias obras, bem? E trouxe essa obra intitulada Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E aqui começa a nos explicar o que é um centro espírita, qual a sua finalidade, qual a sua razão de existir. Cada um de nós tem uma experiência muito própria. Alguns conhecem aqui, outros conhecem outras casas, outros de vocês já frequentaram outros centros espíritas e vão tendo uma certa experiência, às vezes têm as suas dúvidas, às vezes nos questionam, nos perguntam, né? E a visão do centro espírita, Sueli Caldas Schubert coloca, né, daí a sua inspiração na prece, né? Coloca-nos como templo, como lar, como hospital, como oficina e como escola, né? Tudo isso, e nós poderíamos acrescentar, e muito mais, né? Templo, igreja, local de oração, local de culto, um lar, porque aqui nós encontramos uma família espiritual de encarnados e desencarnados, um hospital, porque nós podemos dizer que à luz daquilo que é a doutrina espírita, todos nós somos doentes, todos nós somos enfermos, tá? E fiquem a saber que somos enfermos crônicos. A nossa doença, o nosso mal é para tratar a vida inteira. Tem que ter cuidado a vida inteira, né? Um hospital de almas, porque muitos também dos nossos irmãos espirituais que aqui chegam, né, ou que deixaram a terra, ou que deixaram o corpo, não quer dizer que deixaram também o sofrimento. E muitos chegam aqui nessas condições. Aqui aparecem depois do suicídio, aqui aparecem depois do acidente, depois da enfermidade prolongada, depois da morte súbita. Alguns com algum conhecimento, que desencarnaram, que partiram, outros não se dando conta ainda, falando conosco através do intercâmbio mediúnico, como se ainda aqui estivessem, preocupado com os afazeres da terra, como todos nós temos, e também uma oficina, porque é um local de trabalho, é um local de serviço, é um local de aprimoramento, é um lugar em que nós procuramos colocar em prática aquilo que vamos estudando. E uma escola que, como doentes crônicos que somos, né, o nosso remédio em comum, que é o nosso remédio coletivo, chama-se o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente tem que tomar regularmente. E nenhum de nós pode prescindir, ainda que possa dizer que conheça o Evangelho de cós salteado de trás para frente. E essa assertiva que nós encontramos do Espírito de Verdade, Espíritas, amai-vos, né? Eis este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Essa assertiva do Espírito de Verdade, para quem não está familiarizado, quando vocês encontrarem o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade pode ser interpretado como uma falange, como um grupo de entidades superiores que se reuniram para nos trazer a doutrina dos Espíritos. E essa é uma recomendação, né, que nós vamos precisar até perceber melhor o Centro Espírita para poder concluirmos esse pensamento que aqui está, né.
Então as pessoas às vezes nos perguntam, olha, como é que a gente faz para fundar um centro espírita? Né? A princípio, qualquer pessoa pode abrir um centro espírita, pode dirigir. O que é necessário? São necessários médiuns? Sem médiuns a gente não tem um centro? São necessárias pessoas que conheçam muito sobre espiritismo? E aí, né, ela no seu livro, eu separei aqui por alguns tópicos, ela fala primeiro dos alicerces espirituais. Né? Quando a gente fala numa construção material, nós temos os alicerces, né? As fundações. Só que aqui nós estamos falando em fundações no além, em fundações no mundo espiritual, os alicerces espirituais. E lá, a Sueli Caldas-Schubert nos diz que quando se pensa e projeta uma obra espírita, esta já estava edificada na espiritualidade. O que isso quer dizer? Que antes dos elementos que fundaram a instituição e outros que naturalmente foram se agregando com o tempo, deles poderem pensar e projetar a criação do centro, né, esse centro, esse núcleo de trabalho espiritual já estava construído no além. Olha, eu não tinha esta ideia, mas já estava. É como se, utilizando uma linguagem para que possamos perceber melhor, é uma construção espiritual como essa no mundo espiritual, em que lá é a sede e nós aqui somos a filial. As decisões são tomadas lá, as organizações são tomadas lá, e aqui nós damos seguimento nesse trabalho. Então, diz-nos que os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Vou dar um exemplo para vocês de um vulto espírita bastante conhecido, que é o Eurípides Barçanufo. O Eurípides Barçanufo foi um educador nato. Ele viveu numa cidade pequenina no Brasil, no estado de Minas Gerais, cidade chamada de Sacramento. E o Eurípides Barçanufo, ele tinha uma mediunidade fabulosa. Tá? Diversas situações que narram sobre a vida dele, ele era visto falando e atendendo, dando aula por vezes, e às vezes estava num outro local atendendo pessoas necessitadas. Ele tinha bicorporeidade, entre outras faculdades. Então ali ela explica que Eurípides Barçanufo, quando reencarna, ele constrói na cidade de Sacramento um colégio que ele dá o nome de Allan Kardec. Mas a Sueli Caldas-Schubert nos explica que esse colégio Allan Kardec, ele antes de ser formado na Terra, ele estava edificado no mundo espiritual. E que regularmente Eurípides Barçanufo, através do sono, ele desdobrava-se, ia até o mundo espiritual, e lá acabava por tomar as orientações, o aprendizado, que ao retornar ao corpo físico em estado de vigília, ele se recordava e passava as orientações para o companheiro. E, segundo consta, quando Eurípides Barçanufo desencarnou, após a morte, ele volta para o colégio Allan Kardec no mundo espiritual. Para a gente poder perceber que os alicerces da casa espírita, elas estão fundamentados no mundo espiritual. E que antes de um grupo, né, pensar e projetar, esse grupo já foi elaborado e constituído no mundo espiritual. Isso falando sobre os alicerces espirituais do centro espírita. Direção espiritual. Os planos espirituais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos. Se vocês me perguntarem, olha, a casa aqui, vocês começaram quando? Né? Se tem uma data que a gente pode dizer que é a data do nosso aniversário, foi 25 de abril do ano de 1999. Mas nós já vimos reunido e preparando as coisas praticamente desde setembro de 1998. No livro diz que a fundação ocorre no mundo espiritual
com antecedência de muitos anos. Então, nós podemos dizer que é anterior a 1998. Né? Bem, isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Então, a gente tem que andar para trás, né? Pegar dos companheiros que têm mais idade, não é? Daqueles, né, que têm mais idade, e pensar no tempo em que eles estavam no mundo espiritual. E a gente vai ver mais ou menos em quantos anos que isso foi elaborado e preparado no mundo espiritual. Isso é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar. Então aqui já nos dá a perceber que a gente, quando renasce, já renasce com esse compromisso. Né? Quando lia, e alguns companheiros leram a obra também, trocávamos impressões, né? Alguns disseram assim, olha, mas será que a gente sabe? Será que a gente sabe? Né? Será que a gente tem esse conhecimento? Ou esse conhecimento, às vezes, ele vai sedimentando com o tempo? Muitas das vezes é com o tempo. A gente sabe a nível do inconsciente, mas a gente não lembra. Na medida em que as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo uma consciência maior sobre isso. E aqui fala-nos de uma coisa seríssima, que se chama ficha kármica. São estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Isso quer dizer que, né, são avaliadas as fichas kármicas. O que é uma ficha kármica? Vou pegar aqui a Zélia de exemplo. Né? Nessa reencarnação, né, ela reencarnou, lhe batizaram com o nome de Zélia, né? Mas se quiserem pegar a ficha kármica dela, os espíritos irão procurar aonde que ela teve reencarnada da última vez. Se foi em Portugal, se foi no Reino Unido, se foi na China, no Canadá. Quais foram os compromissos dela nessas reencarnações? Mas nessa ficha também tem, não a última, mas também a penúltima reencarnação dela. Né? Ela casou? Ela não casou? Ela teve filhos? Ela teve algum relacionamento, alguma envolvência com a vida religiosa? Será que ela foi freira? Né? Será que ela foi padre? Né? Porque o espírito reencarna na condição masculina, feminina. Né? Se ela teve essa experiência, ela fez bom proveito? Ela se iluminou? Ou será que, estando em envolvências nessas condições, ela por vezes até se comprometeu mais, ela às vezes até se endividou? Isso é a sua ficha kármica. E os espíritos têm a nossa ficha kármica. Tá? Eu não tenho a mínima curiosidade de saber a minha. Confesso para vocês, é melhor deixar, né, no campo do esquecimento relativo, porque a gente deduz, assim, muito de longe, muito por alto, a gente já calcula, né, o que deverá estar lá na nossa ficha kármica. Provavelmente, na ficha kármica dos médiuns, né, para o sujeito renascer médium, deve estar quais foram os compromissos para que ela hoje traga mediunidade ostensiva, exuberante. Quem é médium de psicografia, provavelmente, deve trazer atributos no psiquismo para facilidade para a escrita, para que possa receber dos espíritos as informações por escrito. Né? Quem às vezes vem como esclarecedor, como expositor, deve ter utilizado da palavra, ou para consolar, ou para ajudar, ou para caluniar, ou para perseguir. Isso está tudo na nossa ficha kármica. E os espíritos sabem disso. E os espíritos, nossos benfeitores, nossos anjos de guarda, eles sabem disso. Né? E o projeto visa essencialmente atender aos encarnados. Às vezes a gente fala assim, realmente o centro é muito bom, porque o centro espírita ajuda a atender os nossos irmãozinhos sofredores do mundo espiritual. Também. Mas em primeiro lugar o centro espírita é para atender os nossos irmãozinhos sofredores, que estão reencarnados, endividados espiritualmente até o último fio do cabelo, para poder ressarcir os seus compromissos espirituais diante da vida, diante do amor.
diante da iluminação. Então, isso às vezes cria muita dúvida. Tem muitas pessoas que dizem isso. Ah, o centro espírita é para atender os espíritos em sofrimento. Também os desencarnados. Mas especialmente para atender os encarnados. Isso quer dizer que você, que tem uma tarefa na casa espírita, que tem um compromisso, seja às vezes um compromisso que te absorva muito tempo, muitas horas, porque há aqueles que estão aqui 3 vezes por semana, e há aqueles que vêm aqui só uma vez por semana, mas tem um compromisso, tem uma tarefa na casa espírita, mas esse compromisso visa o equilíbrio desse companheiro, dessa companheira. Então o projeto da casa espírita visa essencialmente atender aos encarnados. E a escolha do mentor? Né? As pessoas falam assim, tem guia? Quem é o guia do Centro Espírita A? Qual é o guia do Centro Espírita B? Né? Ah, porque tem um centro lá em Lisboa que o guia é Fernando de Lacerda. Né? Associação Espírita Fernando de Lacerda. Ah, porque tem um outro. Né? E quem não tem nome do Espírito? Está desguiado? Está sem mentor? É uma dúvida danada. Né? As pessoas ficam... Então, a escolha do mentor espiritual do Centro Espírita reflete uma afinidade entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito. Recapitulando o que eu disse há pouco, antes de nós renascermos, estávamos no mundo espiritual e provavelmente nos devem ter chamado para alguma reunião em que nos diziam mais ou menos assim, olha, na ficha kármica de vocês a coisa não está boa. É necessário que alguns compromissos que vocês trazem aqui, sejam minimizados, sejam atenuados. Vocês podem reduzir esses compromissos pagando individualmente, mas vocês também podem se reunir e, ao invés de fazer o pagamento individual, podem fazer o pagamento no atacado. Assim, em grandes proporções. Vocês deverão se preparar, vocês deverão, se adestrar, tomar conhecimento nesse campo, vão ter que ter muita paciência uns com os outros, porque vocês sabem que vocês não são perfeitos. E esse espírito, ele geralmente assume a direção daquele grupo. Tá? Então, às vezes o Centro Espírita traz o nome. Centro Espírita Francisco de Assis. O Santo Francisco de Assis. Ali é o mentor espiritual. Centro Espírita Francisco Xavier. Tem lá no Porto. Casas Francisco Xavier. Francisco Xavier é o mentor espiritual. Centro Espírita Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus é o mentor espiritual. Então, geralmente, às vezes, o mentor espiritual do grupo é alguém que conhece esses espíritos de longa data. Possivelmente, em alguns casos, esteve reencarnado conosco. Só que a gente deve ter sacudido os ombros e dito assim, eu não estou para isso hoje. Ah, vai, você quer fazer o bem, faz. Eu tenho outros interesses. E a gente se afastou. Os anos passaram, os séculos passaram, e eles voltam a procurar nos resgatar. Pode não surgir o nome de um espírito no nome da instituição? Pode. Não é necessário. Mas a instituição tem mentor? Tem. Vários. Geralmente, tem um espírito, que é o mentor espiritual da casa, e esse espírito, agora vocês vão ver que isso não é assim, eu protejo vocês e tal, e está tudo garantido. Quando a coisa apertar, eu apareço e resolvo. Vocês vão ver que não é assim. Esse espírito, que é o mentor espiritual do centro, que vai patrocinar o centro, ele estabelece as linhas mestres a serem seguidas. O que é que isso quer dizer? Esse espírito define qual vai ser o tipo de trabalho que determinado centro espírita vai realizar.
Por exemplo, um determinado centro espírita vai trabalhar muito no campo social. Então vai ter trabalho de distribuição de cabazes, vai ter trabalho de apoio a mães desamparadas, com enxoval de bebê, vai ter trabalho no campo de visitas, de junto à pobreza e tudo mais. Apoio na assistência social. Outro centro espírita pode ter compromissos no campo, por exemplo, da obsessão espiritual. Aqueles espíritos que vão para ali se reunir são espíritos comprometidos e já trazendo, ao reencarnarem, algumas condições para trabalharem no campo da desobsessão, para receber espírito mais rebelde, para poder atender casos mais difíceis, para poder ajudar. Então, esse mentor espiritual do centro espírita, ele estabelece, é ele que diz em que área, em que campo o centro espírita vai atuar. No caso, por exemplo, de Francisco Xavier, na obra Tramas do Destino, que é uma obra psicografada por Divaldo, o Centro Espírita Francisco Xavier, que foi fundado, teve o apoio desse espírito, que é um benfeitor espiritual português, pregou muito na zona do Oriente, tudo, bastante conhecido, né? Francisco Xavier. Então ele, para poder ajudar esse centro que levava o nome dele, ele fez uma exigência. Qual foi a exigência? A exigência que ele fez foi que este centro que levava o seu nome trabalhasse no campo da iluminação espiritual. O que é iluminação espiritual? No campo do esclarecimento. Que pudesse dar pão espiritual a quem não tem. Que pudesse dar consolo. Que pudesse dar conhecimento. Que ajudasse as pessoas a saírem da ignorância espiritual. Então é isso que ocorre quando esse espírito protetor encontra-se à frente. Por aí nós podemos deduzir que cada núcleo espírita, que cada grupo de trabalho terá uma certa tendência para se direcionar ou para se enveredar mais para uma área do que para outra. Daí nós observamos, por que todos os centros não são iguais? Atendem uma diretiva da vida maior, atendem uma diretiva espiritual, cada um trabalhando dentro da sua necessidade. E os recursos magnéticos de defesa, lá no livro fala nisso, né? E essa parte que é boa, né? Que eu preciso de proteção, né? Eu preciso estar amparado. Olha, esse trabalho de proteção é realizado por espíritos especializados. Tá? Especializados o quê? Em impregnação magnética. Nós conhecemos o magnetismo. Brincamos, né, do ímã, a limalha de ferro que atrai o prego, o parafuso. Nós conhecemos o magnetismo dos animais. Conhecemos o magnetismo humano. E existe também o magnetismo, por excelência, espiritual. Então, esses espíritos especializados em impregnação magnética do ambiente, eles são os responsáveis por criar uma psicosfera. O que é uma psicosfera? É a vibração do ambiente. Vocês já notaram que a gente sempre chega aqui e pede assim, quando vocês chegam nos avisos, a gente tem silêncio. O silêncio é uma prece. Quando vier para o salão, evite conversar. Nós distribuímos mensagens para que vocês possam ler, para que vocês possam estar com uma certa atenção. Por quê? Segundo os espíritos contam, a reunião começa às 20 horas e 30 minutos. O trabalho deles para essa reunião mediúnica começa a cerca de 2 horas e meia a 3 horas antes. Pode-se dizer que eles já começam a trabalhar aqui na Casa Espírita cerca desde as 5h30 da tarde. Mesmo quando a gente vem correndo, esbaforido de última hora, eles já estão aqui trabalhando. Daí a gente pedir silêncio, recolhimento, leitura superior, calma, serenidade. Eu vou falar nisso daqui a 15 dias na questão do passe. O corre-corre que a gente quer às vezes. Tomar passe para poder ir embora.
Será que é assim? É isso que nós vamos ver. E os espíritos explicam que são instalados recursos vibratórios de defesa em derredor da casa material e em derredor da casa espiritual, porque eles explicam-nos que a ambiência espiritual ela é maior do que a dimensão física. Então, esses espíritos responsáveis pela impregnação magnética do ambiente, eles cuidam da psicosfera, né, e cuidam também dos próprios frequentadores e dos próprios trabalhadores. Muitas das vezes, desde os momentos em que a gente sai de casa até aqui estar, no momento em que retornamos, então eles dão-nos sempre esse tipo de apoio. E outra coisa que eles explicam, que não é qualquer tipo de espírito que entra na casa espírita. Mesmo aqueles que dizem, que às vezes aparecem nas reuniões mediúnicas, dizendo que eles conseguiram entrar porque estão aqui para isso e aquilo, há espíritos responsáveis por esse campo de defesa que eles conhecem o psiquismo e a ideia de cada entidade. Então eles fazem ali uma verdadeira filtragem, né? Seja vibratoriamente para conosco, encarnados, seja para as companhias que nós trazemos. Olha, e aqueles que não podem entrar, o que isso é feito deles, hein? Às vezes eles ficam lá fora, né? E eles sabem o que a gente está falando aqui dentro? Sabem. Veja como a misericórdia divina é profunda, né? Assim como eu tenho esse micro que permite que a minha voz chegue, né, em tom e em clareza em todos os recantos da casa, os espíritos têm um aparelho que permite, né, que os nossos irmãos espirituais que ficaram na retaguarda também ouçam a palestra. Quando tem aqui a companheira falando de Jesus, falando de uma determinada parábola, dando uma explicação, eles também têm a oportunidade de ouvir, mesmo estando fora do ambiente. Tá? E isso, tocando aqui na questão da reunião pública, os espíritos dizem que uma aparelhagem especial transmite a palavra dos expositores, amplificando-lhes a voz. Então eles, às vezes aparecem em intercâmbio mediúnico, eles aparecem nas reuniões dizendo assim, eu ouvi vocês falando isso assim, assim. Eu estou aqui para dizer que não concordo, porque vocês... E aí a gente dialoga fraternalmente, não fica com raiva de ninguém, porque a nossa finalidade é fazer amigos, né? Nós estamos em nome de Jesus, então nós procuramos ouvirmos fraternalmente, procuramos esclarecer. Dizem os espíritos que no transcurso da exposição doutrinária, há um grande amparo que é prestado ao público, imenso. Existe o passe espiritual. O que é o passe espiritual? É o passe que é aplicado direto pelos espíritos. Você hoje lá no trabalho se aborreceu e teve uma discussão, e berrou, e falou, e veio para o centro. A mulher te trouxe, ou o marido te trouxe, mas você teve um acesso de cólera. E a raiva que a gente sente faz mal primeiro a gente próprio, né? E deixa aqueles fluidos impregnados. Quando você vem e senta, fala assim, ai meu Deus, vamos ver se eu consigo me harmonizar agora, que eu hoje, se eu pego aquela pessoa, eu torço o pescoço, eu mato, eu faço. Os espíritos sabem. Chegam, aproximam-se de nós e dão-nos um passe. E aí vem dizer assim, eu vinha tão carregado. Eu devia trazer uma falange comigo. Já estou mais levezinho. Bastou eu chegar aqui, né? Muitas das vezes socorre. É o passe direto, é a assistência espiritual dos amigos que aqui nos recebem fraternalmente. E existe também a ação dos arquitetos espirituais nos planos fluídicos, né? Aqueles que gostam de arquitetura, de engenharia, de tudo isso no mundo espiritual, também tem arquiteto no mundo espiritual. E eles estão lá para fazer o quê? Né? Existe trabalho de arquitetura espiritual? Existe. Pode ser considerado que sim. Nós temos uma graduação de evolução espiritual muito variada. Alguns espíritos,
Eles estão muito mais sensíveis à palavra humana. Alguns espíritos estão muito mais sensíveis à musicalidade da terra do que às coisas do mundo espiritual. E os espíritos, eles muitas das vezes trabalham com fluidos, com energia. Então eu vou dar um exemplo, nós cantamos aqui. Tu que nas margens do lago. Então, diante de uma tela, pela força do pensamento, os espíritos arquitetos projetam vibratoriamente, fluidicamente. E daqui a pouco começa a aparecer um lago, o lago de Genezaré. E ali aparece a figura de Jesus. E ali aparece a figura dos desesperados, dos doentes, dos esfomeados, dos injustiçados, acercando. E na medida em que a gente canta, os espíritos vão identificando como nós assistimos num plasma, como nós assistimos na televisão, num LCD. E eles vão acompanhando essa visualização espiritual que esses espíritos arquitetos proporcionam em painéis fluídicos. Eles às vezes fazem isso no atendimento direto com o espírito. Às vezes o espírito está ali reclamando, preso às vezes porque está ligado ao hospital, porque está tomando soro, não queria tomar soro, porque lhe picaram a veia e está doendo, e ele quer ter alta, ele quer ir embora para casa. E às vezes os espíritos arquitetos aproximam-se. Quem doutrina o espírito diz assim, mas do que você gostava? Eu gostava quando eu estava na minha horta, quando eu cuidava das minhas couves, quando eu cuidava das minhas flores, minhas roseiras, que eu não gosto que ninguém mexa. Fala assim, então você não gostava? Você não gostava agora de ver suas roseiras? Você não gostava de dar uma voltinha pela sua horta? E os espíritos arquitetos promovem aquela visualização espiritual. E o espírito daqui a pouco ele já não quer saber de doença, ele não quer saber de hospital, ele já não sofre por causa do soro e já vai embora tranquilo com os amigos espirituais. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa, né? Chico Xavier dizia isso nas suas obras, ele utilizava o termo plasma. Plasma, para nós, quando vamos nas lojas de eletrodoméstico, né? Eu fico até tonto, porque eu não consigo me atualizar nunca. Toda vez que eu chego já saiu uma coisa nova. E eu já não conseguia pegar a última novidade, né? Então, isso já existe no mundo espiritual, olha, há imenso tempo. Então, ali, Sueli nos pede para preservar o centro espírita de frivolidade, de mercantilismo, de intriga, de personalismo. Em todo lugar, aonde haja a presença do ser humano, é natural que, sendo seres humanos, que nós ainda não somos perfeitos, as nossas imperfeições sejam aqui retratadas. Nós encontramos o companheiro, a companheira, de boa vontade, esforçado, mas não é o companheiro, a companheira perfeita, porque eu também não sou o companheiro perfeito. Então a gente vai ter que se tolerar, vai ter que se aguentar, vai ter que ter paciência. Temos que ter paciência uns com os outros, né? Então, um local assim, a casa espírita sendo isso, e eu não trouxe tudo, eu trouxe alguns pontos, né? A gente tem que preservar com carinho, preservar com amor. Vamos falar da equipe espiritual. Vamos falar da equipe de encarnados, tá? A equipe dos encarnados, né? Tem muito trabalhador aqui, né? Quando eu falo dos trabalhadores assim, eu vejo alguns com olhos de jacaré. Até abre mais os olhos, né? A equipe espiritual está submetida, a equipe de encarnados está submetida à espiritual. Ou seja, em verdade, quem dirige, orienta e assessora são os mentores espirituais, são os guias. Se há algum esforço que nós façamos, é de tentar estar em sintonia para lhes captar a pureza do pensamento. E não permitir que as nossas imperfeições pessoais maculem o trabalho deles. É uma ginástica espiritual. A equipe espiritual
né? Ela geralmente é presidida pelo mentor espiritual. Eu disse que cada casa tem um, né? Conta com um grande número de trabalhadores. Se nós aqui andamos em torno de 50, 60 tarefeiros aqui na casa, o número dos desencarnados é muito maior de tarefeiros. Tem outras entidades que o secundam. Secundam quem? Ajudam quem? O mentor espiritual, na direção, atendendo cada um numa área específica. São outros guias e mentores. Por exemplo, nós temos aqui o trabalho administrativo, né? Ali, dos livros, das cotas, os cuidados com isso. Há uma equipe de espírito que se dedica a apoiar os companheiros que tratam dessa área administrativa. Tem o trabalho da evangelização. Vocês têm lá o grupo. Existe um espírito ligado ao trabalho de evangelização. Um não, vários. Tem um que orienta, tem um que coordena. A equipe de passistas tem um espírito que é responsável pela equipe de passistas. Conhece todo mundo. Os mais assíduos e os mais faltosos. Eles sabem de tudo, né? O trabalho de assistência social, a distribuição dos cabazes, o apoio a essas famílias. Há um espírito responsável pelo trabalho social. E junto com eles, uma outra gama, né? Então são outros guias e mentores que estão ligados, vinculados a esse mentor espiritual da instituição. Qual é a função aí dos encarnados? Olha, nossa função, conquanto encarnados, é organizar o funcionamento das tarefas, tá bem? Escolher o dia da semana e o horário da reunião. A reunião pública fica sendo às quartas-feiras, né? Chova ou faça sol, no verão ou no inverno, né? Às 20 horas e 30 minutos. Isso aí é a função dos encarnados, tá bem? Designação do dirigente, ou seja, há casas que tem mais de uma reunião pública e cada reunião deve ter um dirigente que orienta a reunião pública, geralmente de comum acordo com a direção da instituição, da casa. A observância da assiduidade dos companheiros, os estudos a serem realizados. Por que nós escolhemos aqui? Que um dos estudos que faríamos ao sábado, além do estudo sistematizado da doutrina, também seria um estudo ligado à família, porque a espiritualidade superior apercebeu-se que haveria necessidade de se estudar mais a questão da família. Na medida em que eles vão orientando, vão nos sugerindo e a gente vai organizando. Eu falei da equipe dos encarnados, né? E tem gente que acha que está encarnado, que está trabalhando muito, né? Eu agora vou falar da função dos desencarnados. Pode ser que você queira se candidatar a guia, tá bem? Ou a trabalhador no além. Então eu vou trazer aqui, né? Antes disso, eu vou dizer para vocês que a equipe de desencarnado tem espíritos especializados em diversas áreas e categorias, tá? Há médicos, enfermeiros, sacerdotes e freiras católicos, pastores evangélicos, espíritas, magnetizadores, guardiãs, padioleiros e etc. Vocês vão me dizer assim, mas isso tudo tem aqui? Tem. E cada um cuida de uma situação específica. Olha, mas os sacerdotes católicos e as freiras também, no centro espírita, gente, essa coisa que às vezes a gente tem na terra, né? Você é isso, eu sou aquilo, você é por mim, é contra mim. Isso é coisa na terra. No mundo espiritual, Deus, Pai, é um só. Nós não temos esses burburinhos. Quantos irmãos que desencarnam, que a sua referência, que a sua necessidade, por exemplo, é a confissão católica. É tomar a comunhão, é a Eucaristia. Então os espíritos, muitas das vezes no mundo espiritual, eles vêm assistir essa necessidade dos espíritos. Uma vez conversava isso com uma companheira, uma amiga católica, e ela falou, Lutênio, que coisa boa que o Espiritismo me diz,
Quer dizer, então, que eu chegando do lado de lá, eu ainda posso encontrar isso? Se eu tiver necessidade, pode encontrar. E se eu achar que já não preciso? Se você acha que já não precisa, quem sou eu para dizer que vai precisar, não é? É o entendimento, é a necessidade. A criatura que é evangélica, que a referência é o pastor evangélico, né? Vai encontrar o pastor evangélico. E os espíritos atuam conosco nessa harmonia total e absoluta. Por isso que eu gosto muito de todos eles. É preciso guardiãs? É. São os protetores. E padioleiro por quê? Padioleiro, o nome vem de padiola, porque alguns espíritos, eles vêm carregados. Alguns espíritos chegam em cadeira de rodas, outros em macas. Meu Deus, eu não tinha noção disso. Pois é assim que muitos chegam. Então é necessário equipas dessa para poder assisti-los. Bem, quem quiser ser guia ou quem quiser ser trabalhador no mundo espiritual, aí, tá bem? Tá a ficha de serviço que você pode se candidatar. Esse é o trabalho dos desencarnados, tá bem? Eu já estou vendo gente querendo ficar na Terra. Já estou vendo gente querendo ficar na Terra, tá? Olha, os desencarnados, a equipe espiritual, comunica-se com uma certa frequência, né? E o que eles fazem nessas comunicações? Eles esclarecem, eles consolam e eles estimulam. Dão-nos palavras, dão-nos orientação nesse campo. Eles cuidam da preservação e manutenção da defesa espiritual, conforme eu já mencionei há pouco. Eles escolhem as entidades que serão atendidas. Às vezes as pessoas ficam naquela ansiedade, né? Ah, eu queria tanto que meu pai se comunicasse. Eu queria tanto que o meu filho pudesse dar notícia. Quem destina isso são os mentores espirituais. Eles é que selecionam quais o tipo de entidade que virão para ser atendida. Fazem o controle e a triagem dos acompanhantes espirituais dos encarnados. Você veio de casa, você veio do trabalho, né? E você também traz companhia, né? E os espíritos definem quais os que podem entrar e quais os que não podem entrar. Tá bem? Apesar disso, eles podem ouvir a palestra. Providenciam, quando necessário, a comunicação de desafeto dos encarnados. Às vezes, ocorre, durante as reuniões de intercâmbio mediúnicos, desafetos nossos do passado aparecem e às vezes diz, né? Você, fulano, que fez isso, que fez aquilo, e a gente fica ali com aquela cara de anjo, né? Aquela cara de santo, porque não lembra de nada, né? E o espírito dá a nossa ficha toda, né? A gente diz assim, é melhor não lembrar mesmo. Vai com Deus, que o ajude, que o ampare. Promovem, vez por outra, a presença de familiares desencarnados. Isso também é critério dos guias. Às vezes, familiares, espíritos amigos, que às vezes comparecem para nos dar notícia, para nos dar um recado, para nos dar um aviso, para nos dar uma informação. Isso também é critério deles. Depois, o que eles fazem? Também decidem sobre a regressão de memória para algumas entidades. Alguns espíritos são induzidos à regressão de memória. Quem define isso? Os mentores espirituais. E também a criação de país fluídico, que eu falei, o resgate de obsessores. Às vezes nós temos um processo obsessivo, vou pegar um exemplo, um processo obsessivo que está me atirando no algo. Às vezes eu começo a receber passe, começo a receber oração, e às vezes aparece, né? Um espírito, 2, 4, tudo ligados ao álcool. Mas o obsessor mesmo, o espírito que desencadeou, ainda não veio. Então quem organiza isso são os mentores espirituais. Por vezes vão trazendo aos poucos esses espíritos, até que no final acabam por trazer essas entidades, seriam os chamados líderes. Isso é critério dos mentores também. E também a vinda de visitantes espirituais. Por exemplo, os espíritos podem chegar e dizer, olha, em nossa reunião de hoje, nós recebemos a visita da falange da Rainha Santa Isabel. Na nossa reunião de hoje, nós recebemos, né, as falanges de Maria.
Então, muitas das vezes, registrando a presença espiritual. Eles convidam, né? Então, para encerrar, eu não cheguei nem na metade do livro. Eu só peguei assim um pontinho, uma outra coisa ou outra, para a gente refletir um pouquinho, né? Gente, já que o Centro Espírita é isso tudo, nós, né, conforme é assertivo aqui, do Espírito de Verdade, para a gente poder conduzir e levar esse trabalho com seriedade, né, com a mesma seriedade que a gente começou, com a mesma seriedade que a gente procura manter, né, nós precisamos, conforme o Espírito de Verdade nos exorta aqui, é de nos amar. E amar a gente pode interpretar por tolerância, paciência, resignação, perseverança, espírito de serviço e dedicação. E o segundo mandamento é o instruí-vos, porque se nós não tivermos conhecimento, né, de tudo isso e muito mais que o Centro Espírita desenvolve e atua, fica muito difícil para a gente perceber. Fica muito difícil para a gente compreender. Então, todo esse trabalho é feito baseado na dedicação, baseado na entrega, baseado no carinho, e nós ainda, algumas outras coisas nós vamos deixar daqui a 2 semanas. Eu vou falar de paz, vou falar de água fluidificada e vou falar também da prece, de forma que a gente possa perceber a dimensão da casa espírita. Sugestão que eu deixo a todos vocês: instruam-se, leiam, alarguem o vosso conhecimento espiritual, porque com isso vocês terão a oportunidade de poder crescerem, de poder evoluir e de poder amadurecer, né? Eu dizia no início, será que a gente sabe que a gente assumiu no mundo espiritual, né, esses compromissos antes de reencarnar? Muito honestamente, eu acho que saber a gente não sabe. A gente vai sabendo com o tempo. Com o tempo as coisas vão acontecendo, né? Tem um companheiro que já teve a oportunidade de passar por outras casas e vivenciar isso, e ele às vezes bate no nosso ombro e fala assim: eu rezo muito por vocês, eu oro muito por vocês. Então a gente pede, né? A gente pede por vocês e pedimos também que vocês peçam por nós também, né? Na assertiva de Paulo, orai uns pelos outros, porque a gente precisa de sustentação, a gente precisa de apoio, a gente precisa também de cada vez mais alegria e satisfação para poder conduzir a nossa tarefa, né? E os espíritos amigos conhecem as nossas necessidades, os nossos limites, também vão nos apoiando nesse campo.